Olá pessoal, beleza? Então, né, a gente vai começar nessa aula aqui, a última parte aqui do curso, né, o último tópico do curso, que na verdade vai falar sobre regimes, né, ou modos de operação de lasers, tá bom? Então, na aula de hoje, basicamente, a gente vai conversar a respeito então de lasers, né, da operação no regime que a gente chama de monomodo ou no regime laser operando em monomodos, tá bom? Bom, beleza. Então, basicamente, aqui a gente vai estar tratando apenas hoje, né, desses regimes de operação monomodo e multimodo. A gente não vai estar falando aqui de regime de operação de laser pulsado. Isso daí vai começar na próxima aula, tá bom? Bom, o que a gente aprendeu até agora é que toda vez que a gente tem uma cavidade ótica, né, ela é passiva, tá bom? Passiva no sentido que é a cavidade vazia, sem o meio ativo. Então você pega lá uma cavidade ótica, ela é passiva. Então, quando a gente lá não tem o meio ativo, né, o que rege ali as frequências permitidas dentro da nossa cavidade é aquele C sobre 2L. Né? Então as frequências dos modos, né, os NID-M's aqui, é o C sobre 2L vezes N de refração, vezes o modo M que eu tenho, tá bom? Então que é o famoso C sobre 2L aqui. Então o NIM ele é C sobre N, que seria a velocidade com que aquele comprimento de onda, aquela luz se propaga no meio, 1 sobre 2L, né, onde 2L então é o tamanho da volta na cavidade, e M aqui é o número de modo, tá bom? Bom, tudo bem. Quando a gente tem um meio ativo dentro dessa nossa cavidade, você vai ter lá um certo ganho, né? Você vai ter o ganho daquele meio ativo, e esse ganho ele tem uma resposta espectral, tá bom? Tem uma certa, como a gente já viu já em várias partes aqui do curso, esse ganho ele não é constante, ele depende lá da forma de linha G do teu meio ativo, né? Então o teu ganho ele tem um máximo na posição central lá onde N igual a N0, por exemplo, né? Então isso vai depender um pouco lá do meio ativo, a distribuição espectral do teu ganho, como o teu ganho depende da frequência, né, ou do comprimento de onda, depende um pouco do teu meio ativo. Então a gente vai ter duas situações, né? Quando a gente tem alargamento, meio com alargamento homogêneo, né, o teu ganho vai ser uma lorentziana, e quando a gente tem alargamento não homogêneo, o teu ganho vai ser uma gaussiana, tá bom? Então, como a gente viu lá, existem, então como né, a gente viu atrás e estamos relembrando agora, existem dois fatores aí que influenciam o regime temporal, o regime de operação do laser. As frequências, né, que é então basicamente definida pelos modos permitidos na cavidade, e a curva de ganho que a gente tem, a distribuição espectral do ganho. Num laser qualquer, então aqui tentando falar um pouco sobre isso, ilustrando aqui com uma figura, quando tem uma cavidade vazia, a gente tem aqui os modos, certo? São os modos da cavidade aqui, permitidos aqui no espaço das frequências Ni, tá bom? Então tem uma frequência Ni-M, Ni-M mais 1, Ni-M mais 2, Ni-M menos 1, Ni-M menos 2. E essas frequências, então, estão separadas aqui por um ΔNi que é C sobre 2L, tá bom? Estou falando N igual a 1 só para simplificar aqui a explicação. A gente tem uma curva de ganho, que é uma coisa que tem mais ou menos essa cara aqui, né? Se for lorentziana ou gaussiana, mas ela vai ter esse tipo de estrutura. E a gente tem uma curva de perda. Em geral, a curva de perda ela é independente da frequência Ni. Você tem uma perda que é mais ou menos, que pode ser muito bem dada como uma aproximação constante aqui, tá bom? Então, ou seja, agora o que a gente tem que fazer é saber, por exemplo, esse modo aqui, ó, esse modo, o que acontece? Para esse modo, o ganho, a curva de ganho está abaixo da perda, então esse modo não vai sobreviver. Para esse modo aqui também, ó, o ganho é menor do que a perda, esse modo não vai sobreviver. Esse modo aqui, ó, para esse modo, o ganho é maior do que a perda, então esse modo sobrevive. Então a gente tem que fazer uma superposição da curva de ganho com os modos permitidos da cavidade, considerando a curva de perda que a gente tem lá para aquele material, tá bom? Então aqueles modos, como eu tentei explicar agora há pouquinho ali, para os quais o ganho for maior do que a perda, eles vão crescendo em intensidade. Os outros, eles vão, na verdade, não vão existir, tá bom? Bom, agora a gente tem duas situações aqui. Quando eu tenho o alargamento homogêneo, o que acontece aqui? Então eu tenho aqui a minha curva de ganho, tenho aqui minha linha de perda e tenho aqui os meus modos. Então no final das contas, o que vai acontecendo? Como eu tentei explicar naquela outra figura ali atrás, os modos do centro aqui, ó, eles têm maior... A relação entre o ganho e a perda
O ganho é maior, é bem maior do que a perda, né? Enquanto que os mais laterais aqui, eles vão, alguns não vão sobreviver, e esse aqui vai ter esses que vão sobreviver, né? Porque esse aqui não vai sobreviver porque a perda é maior do que o ganho, e alguns laterais a perda é maior do que o ganho. Desculpa, o ganho é maior do que a perda, mas não é tão maior assim. Então o que vai acontecendo é o seguinte, que os modos aqui na região central eles vão crescendo mais rapidamente que os demais, tá bom? E os bem fora aqui da lateral já acabam morrendo. Como a gente aprendeu lá no curso, pode ter saturação desse ganho. Quer dizer, a partir de um determinado ponto, esse ganho pode ser saturado. E no caso do alargamento homogêneo, essa saturação do ganho, ela é uniforme. Então eu tinha o meu ganho que era dessa forma aqui. Depois de um certo tempo, você cria uma certa intensidade. Aí o teu ganho diminui, o teu ganho satura, né? Tem aquele termo lá, lembra? 1 mais I sobre S no denominador. E aí a intensidade começa a crescer, o teu ganho satura, o teu ganho acaba sendo diminuído, tá bom? Então você tem essa redução do ganho, só que ela é uniforme. A curva ela mantém a mesma característica, mas ela decai aí como um todo, tá bom? E o que pode acontecer aí é que para os modos que tiverem aqui muito afastados da parte central, as perdas acabam ficando maior que o ganho e aquele modo perde potência, né? O modo central continua sobrevivendo, mas os modos laterais eles vão morrendo, tá bom? Eles vão perdendo potência e acabam desaparecendo, tá bom? Então, com isso, o que acontece? No final das contas, a gente vai ter apenas um modo, ou pouquíssimos modos aqui, que estão próximos ao centro da curva de ganho, sobrevivendo. Então, quando a gente tem alargamento homogêneo, devido à saturação do ganho, o que acaba acontecendo é que basicamente apenas um modo sobrevive. E quando eu tenho alargamento não homogêneo? Bom, pessoal, no caso do alargamento não homogêneo, a história é semelhante, né? Mas é um pouco diferente, né? Porque nesse caso, como a gente só relembrando, a gente viu lá que a curva de ganho, ela era constituída aqui, ó, da superposição de curvas de ganho de diferentes classes de materiais separadas aqui, que tinham uma certa separação espectral e que tinha uma certa largurinha aqui, ΔΝ, tá bom? Para as diferentes classes de átomos. Só que corresponderia a uma certa classe de átomo, essa é uma classe de átomo, essa é uma classe de átomo, a superposição disso tudo aqui, ó, constituía a nossa curva de ganho total para o meu meio não homogêneo. Então, a ideia aqui é mais ou menos a mesma que a gente estava falando agora há pouco. Então, no início, né, da ação laser, quer dizer, no início da ação laser, né, a gente tem uma situação muito semelhante à que a gente tem no caso anterior, né? A gente tem aqui então a gente tem essa curva de ganho total, a gente tem em algum ponto aqui a curva de perda, a linha de perdas, né? E aí os modos para os quais lá o ganho é maior do que a perda, eles vão crescendo, tá bom? E tudo bem. Só que à medida que esses modos vão crescendo, a intensidade vai crescendo e aí o ganho começa a diminuir porque pode haver saturação. A questão é como é que esse ganho diminui. Se o espaçamento entre os modos, o ΔNm aqui, for maior do que aquele ΔN, que é a largura de cada uma daquelas linhas das classes de átomos diferentes modos aqui, eles vão acabar interagindo, né? Diferentes modos NiM, eles vão interagir com diferentes classes de átomos. Tá bom? Então, o que vai acontecer? As classes de átomos lá que coincidirem com um modo vão ter o ganho saturado. Então, se você tiver uma classe de átomo aqui, ó, em cima desse modo, né? Desculpa, se você tiver um modo em cima dessa classe de átomos, é a mesma coisa, mas é melhor falar assim, né? Se eu tiver um modo aqui em cima dessa classe de átomos, esse modo vai saturar o ganho dessa classe de átomos. Mas se eu tiver um modo aqui, por exemplo, nada vai acontecer porque não tem nenhuma classe de átomos, né, nessa região. Então é mais ou menos isso que eu estou querendo dizer, tá bom? Então aqui, ó, a classe que coincide com os modos terão um ganho saturado. Então dá aquele hole burning que a gente já conversou mais lá para trás no começo do curso. E as classes onde não há coincidência com o modo, eles simplesmente ignoram a presença da luz e não há saturação. Então é isso aqui que acontece, ó. Né? Aonde eu tenho, então eu tenho a minha curva de ganho aqui, aonde eu tenho
a minha classe de átomos aqui, ó, coincidindo com o meu modo, você tem uma saturação do ganho, certo? Aonde eu não tenho, não acontece nada. Então, no final das contas, você acaba tendo uma curva, uma curva desse tipo aqui, tá bom? Então, esse processo de saturação aí, ele fica meio que independente para cada modo, tá bom? Então, não há competição entre modos, pois o ganho vem de diferentes classes, tá bom? Então, esse modo aqui está ligado com essa classe de átomos, ele só não tem nada a ver com o modo que está sendo sobreposto a uma outra classe de átomos. São coisas completamente distintas. Ou seja, a gente pode, nessa situação, ter muitos modos oscilando ao mesmo tempo. A gente pode ter mais modos, tá bom? É claro que o modo central acaba sendo mais intenso, né? Pois ele tem uma contribuição que vem de mais átomos, né? A forma de linha é maior ali no centro de qualquer forma, como mostrou a figura anterior, tá bom? Então, em geral, quando você tem meio com alargamento não homogêneo, o número de modos que você tem no teu laser, a gente está falando aqui de modos longitudinais, né, gente? Só para lembrar, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? Mas só para já ir enfatizando, modos, né, são os modos longitudinais da nossa cavidade, eles acabam sendo maiores para sistemas não homogêneos, tá bom? Dado esse efeito que eu acabei de explicar. Bom, como é que a gente faz agora para lidar com essa situação que a gente pode ter o regime então de multimodo e de monomodo? Então, lembrando aqui que multimodo, né, predomina quando a gente tem alargamento não homogêneo e monomodo predomina quando o meio tem alargamento homogêneo, tá bom? Bom, então, em geral, assim, os lasers eles operam nesse regime multimodo, tá bom? Principalmente os lasers CW, tá bom? Então, recapitulando aqui, então quando a gente tem um sistema multimodo, no final das contas é isso aqui que a gente vai ter. A gente tem uma curva de ganho, em algum lugar aqui vai ter a minha curva de perdas e depois, né, quando a coisa se estabelece, a gente acaba tendo isso daqui. Então, a gente tem um modo separado do outro por C sobre 2L e esse perfil de intensidade de cada modo aqui é dado pela relação entre a curva de ganho e a linha de perda do material. Então, isso aqui corresponde à amplitude de cada um desses modos. Então, esse meu laser aqui, ó, ele teria 5 modos. O modo central tem intensidade mais alta e assim sucessivamente esses caras eles vão tendo, os modos laterais vão tendo intensidade mais baixa de acordo com a curva de ganho. Então, isso aqui representaria aqui, pessoal, a amplitude da curva de ganho, da amplitude de cada um desses modos que a gente tem, tá bom? Então isso aqui representaria o espectro dos modos de um laser operando aí no regime multimodo. Bom, então vamos lá. Se a gente for escrever aqui, ó, o campo para cada uma dessas componentes espectrais aqui que estão sobrevivendo no meu laser, eu escrevi uma coisa mais ou menos dessa forma aqui, usando uma onda plana, né? Então o meu EM, né, do meu enésimo modo, ele é o E de Nm, ou seja, é a amplitude que aquela frequência tem, né, que seria basicamente essas amplitudezinhas de cada uma dessas linhas. Elevado aí a frequência, né, ômega, 2π N é o ômega N, mais uma fase que cada uma dessas frequências tem. Só lembrando que esse N aqui, né, gente, nada mais é do que N0, né, mais N delta Ni, onde delta Ni é o C sobre 2L, tá bom? Beleza, então eu posso escrever aqui que o campo de cada uma dos modos que eu tenho ali, de cada uma das frequências, é dado por isso daqui, tá bom? Sem perder nenhuma generalidade. Bom, então, pelo princípio da superposição, né, o campo total vai ser dado então pela somatória desses modos, que vai ser escrito então dessa forma aqui, tá bom? Posso tirar aquele N0 para fora, então sobra só aqui as coisas que dependem de N da minha somatória, somando então para todos os modos que eu tenho ali de acordo com o meu sistema, de acordo com a largura que eu tenho para minha curva de ganho e assim por diante. Bom, acontece que é o seguinte, esses φns que aparecem aqui, ó, tá bom? A fase relativa de cada uma desses modos, elas são completamente independentes, ou seja, não existe nenhuma correlação de fase entre os modos, portanto, não vai ter interferência, tá bom? Entre os diferentes campos ou essas diferentes componentes espectrais quando a gente calcular a intensidade, tá bom? Então, a intensidade, ela vai ser, como a gente sabe, ela é proporcional ao módulo do campo ao quadrado, que basicamente, como não há interferência, vai ser basicamente a soma em N, né, das intensidades de cada um dos modos, tá bom?
Portanto, a intensidade total é a somatória das intensidades de cada um dos modos, porque obviamente não há interferência, porque não há correlação de fase nenhuma entre cada um daqueles modos, tá bom? Então a intensidade total aqui, ó, ela é a soma das intensidades de cada modo do laser. Esse aqui é o caso de vários lasers CWs, é laser de hélio neônio, laser de argônio, laser de criptônio aqui, tá bom? Então só para citar alguns lasers assim que talvez sejam mais, que alguns de vocês já tenham trabalhado, hélio cádmio, esses tipos de laser, eles têm exatamente essa situação, eu tenho muitos modos e a intensidade que eu vejo na saída é a intensidade dada pela soma das intensidades dos diferentes modos longitudinais da minha cavidade, tá bom? Beleza. Qual que é a questão com relação então a esses lasers multimodos? Obviamente eles têm baixa pureza espectral, tá bom? Por se a gente tiver muito modo presente na cavidade. O que pode ser um problema, né? Quando você precisa para o teu experimento lá de uma frequência muito bem definida, por exemplo, em física atômica ou em sistemas de interferência, holografia. Pessoal, lembrando, né, que esses modos aqui, eu estou falando de realmente pureza espectral mesmo, porque esse C/2L, né, que é a diferença entre um modo e outro, ele é bem pequenininho, então você não consegue perceber a diferença de cor entre um comprimento e outro, né? Nós, né? A gente não consegue perceber. Mas para sistemas físicos isso pode ser relevante, né? Então não é um sistema extremamente puro, né? O C/2L não é tão grande que um modo está numa cor e outro modo está numa outra cor. O C/2L é bem pequeno, então vai dar uma diferença de frequência muito baixa, né? De comprimento de onda muito pequena entre dois daqueles modos. Mas para sistemas atômicos, por exemplo, ou para processos de interferência, isso pode ser relevante. Deixa eu fazer um parênteses aqui importante, porque vocês estão vendo que eu estou falando de multimodo, mas que fique claro, eu estou falando de modos longitudinais. Em geral, quando se fala de modos lasers, tem mais duas coisas fora os modos longitudinais da cavidade, tá bom? Então, estou falando aqui, ó, de modos longitudinais, que é um aspecto mais fundamental, mas ainda tem mais, tem mais dois tipos de modos. Os modos transversais, que diz respeito à distribuição do campo na cavidade, também são chamados, esse aí em geral chama de modos transversais, e também tem o que a gente chama de linhas, tá bom? Que são diferentes comprimentos de onda central, tá bom? A gente pode falar que a gente tem, então para não confundir, a gente sempre fala assim, ó, quando a gente fala modo, em geral as pessoas estão falando de modos longitudinais. Quando as pessoas estão falando de modos transversais, eles em geral não falam só modos, eles falam modos transversais para não dar confusão. Mas tem gente que às vezes fala, a cabeça dele já está que é modo transversal. Então ele fala, não, porque aqui tem um modo diferente do outro. Você tem que sacar se o cara está falando de modo transversal ou modo longitudinal, tá bom? Dependendo ali do que você está falando. E as linhas já dá menos confusão, porque em geral diferente as pessoas não falam aqui. Para esses tipos de modos, as pessoas falam linhas mesmo, não falam modos, tá bom? Então eles falam que é um laser multilinhas e um laser multimodo transversal, multimodo longitudinal e multilinhas. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho melhor o que é esse multilinhas, tá bom? Bom, vamos lá. Seleção de linhas e modos em laser. Então como é que a gente seleciona, se eu tiver lá uma cavidade laser, como é que eu faço ele operar num único modo ou numa única linha, tá bom? São coisas diferentes, como eu acabei de falar, né? Linha diz respeito a eu estar excitando diferentes transições atômicas. Então, vou dar um exemplo aqui. Você pega um laser de argônio, você pode excitar uma transição no 450, ele vai lasar no 450, tá bom? Multimodo, por exemplo, ele pode lasar multimodo no 450. Multimodos longitudinais. Mas esse mesmo laser de argônio, você pode excitar uma outra transição em 514 nanômetros. Bem distante, uma estava em 450, outra em 514, tem 60 nanômetros de diferença. Mas, então uma é azulzinho, 450, 514 é verde. Eu posso citar então nessa outra linha, nessa outra transição, ele vai emitir no 514 multimodos também, multimodos longitudinais, tá bom? Então são coisas diferentes, a gente pode selecionar tanto as linhas quanto os modos do laser, tá bom? Então linha e modo pode ser transversal ou longitudinal. Bom, beleza, vamos lá. Então, beleza, gente. Ó, o laser multimodo, eles podem operar em apenas um modo. A gente consegue pegar um laser que é multimodo, por exemplo, né?
e fazer ele operar em apenas um modo, em geral incluindo lá, né, adicionando na cavidade alguns elementos que propiciam uma perda nos modos que eu não estou interessado, tá bom? Então você mata os modos que você não está interessado, você aumenta a perda, né, dos modos que você não está interessado, de tal forma que a perda vai ficar menor do que o ganho, e aí esses modos vão naturalmente desaparecer na nossa cavidade, fechou? Beleza. Antes, vamos lá, seleção de linha, não de modo, né? Não de modos longitudinais, seleção de linha. Como é que eu seleciono as diferentes transições? Bom, então assim, para alguns meio ativos, isso não é para todo meio ativo, mas para alguns meio ativos, tá bom? A gente tem múltiplas transições que você pode excitar, tá bom? Então você consegue inverter a população em diferentes transições. Você tem a transição 1, tem a transição 2, tem a transição... Então é um laser que, dependendo de qual estado você vai estar excitando, ele vai emitir uma cor diferente. O argônio é assim, o criptônio é assim, o próprio hélio neônio é assim, embora seja... O hélio neônio talvez não seja tão frequente você ver ele operando em outras cores, tá bom? Mas existe. Lá no nosso laboratório a gente tem o hélio neônio que emite em diferentes comprimentos de íon, não apenas no padrãozão vermelhinho aí, tá bom? Então, nesse caso, o laser ele pode ser o que a gente chama de uma saída multilinha. Por quê? Porque se tem um laser de argônio, a excitação ela é elétrica. Você aplica uma tensão e você excita as várias linhas ao mesmo tempo. Você não tem uma seleção da excitação da linha. Você seleciona todas, você excita todas as linhas e aí ela vai decair tudo de uma vez. Tá bom? Então você vai ter um laser que vai estar operando, na verdade, em várias linhas. Do que vai depender essa operação em várias linhas? Vai depender se os espelhos da cavidade conseguirem refletir bem todo o intervalo espectral correspondente às diferentes transições. Faz sentido? Então eu tenho lá, vamos supor, 3 linhas, lambda 1, lambda 2, lambda 3, né, em 3 comprimentos de onda. Se os meus espelhos forem bons o bastante para esse intervalo de lambda 1, lambda 2, lambda 3, o meu laser vai operar em multilinha. Então você pode, inclusive, ter um laser, se você não estiver muito preocupado. Isso existe também. Muitas vezes a gente não está muito preocupado em ter pureza espectral, só quer ter potência. Então os lasers de argônio mais antigos, às vezes você que precisava de 10, 20 watts de potência, você operava ele em multilinha. Beleza, saía lá comprimento de onda 450, 472, 488, 514, tem mais umas no meio que eu esqueci, e aí você tinha bastante potência, tá bom? Mas pureza espectral ali era péssima, né? Não tinha pureza espectral, por quê? Porque eu não estou falando de modo transversal, né? Desculpa, de modo longitudinal, eu estou falando de linha diferente, então tem cor diferente, então ele tem uma cor que você olha para ele e você percebe que não é uma cor muito pura, né? Quando ele opera nesse regime multilinha. Mas a gente consegue, nesses lasers, selecionar apenas uma dessas linhas, não pela excitação, porque a hora que eu excito todas as linhas, todas elas decaem. Em geral, os espelhos que tem na cavidade eles são amplos o bastante para refletir, fazer a retroalimentação de várias dessas linhas, às vezes não todas, né? Mas várias dessas linhas, né? Então você tem ali, é difícil você fazer às vezes um espelho que vai ser, dá para fazer em alguns casos particulares, que só reflete o lambda 1, mas não reflete o lambda 2, porque às vezes a diferença do lambda 1 para o lambda 2 às vezes acaba sendo 10 nanômetros. Se você tem um espelho que reflete só 500 nanômetros, mas não reflete 510, por exemplo, não é tão simples, tá bom? Os espelhos têm uma certa largura de reflexão ali. Ele pode não ser tão eficiente para 510 como ele é para 500, mas ele vai refletir bem 510, tá bom? Bom, tudo bem. Então vamos lá, como é que a gente faz nesse caso? Então, imagina que eu tenho meu laser, tá bom? Aqui é o meu espelho de high reflector e aqui meu espelho de saída, tá bom? O output coupler. Aqui tem o meu meio ativo. O que você faz? Supondo que isso aqui é um laser de argônio, por exemplo, que está emitindo várias linhas aqui, ó, e está saindo para o lado de cá. O que a gente faz? A gente coloca um prisma lá no fundo da cavidade. E aí, você mexendo no ângulo, angularmente nesse prisma aqui, né, deslocando esse prisma assim, ó, você consegue fazer com que, por exemplo, um determinado comprimento de onda ele não reflita no espelho, ele não volte para a cavidade. Então, com essa brincadeira aqui, você consegue selecionando aqui, ajustando o ângulo do prisma, a gente consegue fazer com que apenas o comprimento de onda desejado, ele
seja refletido, fique aprisionado aqui na minha cavidade, entenderam? Então, com isso, o que acontece? A gente consegue fazer esse laser multilinha operar na linha desejada. Então, isso aqui é um negócio bem legal, porque você tem um laser de argônio, por exemplo, você tem uma baita flexibilidade. Você consegue vir lá do azul, ultravioletinha, até o verde, por exemplo, selecionando a linha que você quer. Tá bom? Então é assim que se seleciona a linha. Exemplo aqui, ó, laser de argônio, tem 514 e 488, são as linhas principais, tá bom? Lembrando, né, pessoal, esse prisma só dá para ser usado para separar lâmbidas que são bem grandes, tá vendo? 514 para 488. Isso não funciona para separar os diferentes modos longitudinais, porque os modos longitudinais, eles são separados por C sobre 2L, que é o ΔNi, e isso é muito próximo. Você pode fazer a conta e você vai ver quanto que dá isso daí em comprimento de onda. Não dá nada. Com prisma, isso não daria uma divergência angular suficiente para você conseguir fazer o afastamento, fazer a separação entre os diferentes modos. Então, é uma maneira de se fazer esse tipo de coisa em modos, em laser multilinha, tá bom? Beleza, agora vamos lá. Modo transversal. Eu vou deixar o longitudinal para o final, tá bom? Modo transversal, que é o perfil transversal, tá bom, gente? O perfil transversal do laser, tá bom? Então, alguns lasers, eles podem operar, que nem quando a gente estudou ótica física e fizemos a fibra ótica, que a gente via que tem as diferentes distribuições espaciais do campo. É a mesma coisa, né? Num laser, né, a gente tem um confinamento cilíndrico aqui, então a gente tem diferentes distribuições transversais de intensidade, tá bom? O que se faz em geral? Você coloca uma abertura nessa nossa cavidade laser para atenuar seletivamente os modos que você não deseja. Os modos, em geral, os modos de ordem mais baixa, eles estão mais próximos ao centro do teu eixo, do teu sistema laser. Os modos de ordem mais alta, eles têm campo mais para fora. Então, se você coloca uma íris, né, uma abertura, ele vai matar os modos, vai introduzir mais perdas para os modos transversais de ordem mais alta, que estão mais fora do eixo, em detrimento aos modos transversais de ordem mais baixa, que estão mais próximos ao centro. Então, acertando isso aí, vários lasers no laboratório nosso tem, tá bom? O argônio tem, o Antares, que é o nosso laser de Miyagi, também tem uma íris lá que a gente determina qual que é o modo transversal que a gente quer, tá bom? Então, é assim que a gente faz esse tipo de coisa, tá bom? Colocando uma abertura. Muitas vezes, você também faz o próprio desenho da cavidade, projetando os espelhos para que ele favoreça um modo em particular. O que você faz? Você tem um modo que ele é muito grande, você já faz um espelho que não é tão grande, e então o modo de ordem mais alta ele vai refletir nas extremidades do espelho, né, que vai introduzir uma certa perda, né, que a gente chama de quase uma perda por difração, né. Então você faz de propósito, você faz um espelho pequeno, que o modo de ordem mais baixa vai refletir certinho, o tamanho do espelho está conveniente para o modo de ordem mais baixa, mas para o modo de ordem mais alta não, ele introduz, né, a parte do campo não reflete, então depois de várias voltas, né, ele vai tendo menos ganho, porque a intensidade dele vai sendo menor volta a volta e ele morre, tá bom? Então é uma maneira de fazer a seleção de modos transversais. Finalmente, pessoal, seleção de modos longitudinais, tá bom? Que são então os modos longitudinais, as pequenas diferenças, tá bom? O número desses modos longitudinais, que eu vou chamar aqui de M, né, de modos, a gente pode estimar ele, né? Eu escrevi que é dado, mas ele pode ser estimado da seguinte forma. Imagina aqui que eu tenho, ó, a minha cavidade vazia, separada por ΔNi, que é C sobre 2D, tá bom? Como a gente já cansou de ver nessa aula aqui. Aqui tem a minha curva de ganho, e eu vou dizer aqui que a minha curva de ganho, ela tem uma largura típica, pegada aqui mais ou menos a meia altura, que eu vou chamar de B. Então, quem que é o meu número de modos aproximado que eu tenho que eu vou ter nessa minha cavidade aqui? O M, ele vai ser igual a B, que é essa largura, dividido por essa separação, tá bom? Então, o número de modos é o B dividido por ΔNi, ou seja, mais ou menos, né, quantos modos cabem embaixo da minha curva de ganho.
Como o meu ΔNi é C sobre 2D, então o número de modos aqui ele é dado pela largura da curva de ganho dividido por C sobre 2D. Bem tranquilo, isso aqui você pode fazer rapidinho lá no laboratório para você ter uma noção de quantos modos você tem nos seus lasers, tá bom? Tem algumas, né, alternativas aqui para a gente operar os nossos lasers em regime monomodo longitudinal. A primeira, eu vou falar de 3, tá bom? A primeira é aumentar as perdas, né, para que apenas o modo central que tenha o ganho mais alto sobreviva, tá bom? Então o que eu estou querendo dizer? Esse modo central aqui, ó, ele tem ganho mais alto. A perda, vamos dizer que ela está bem baixinha aqui, está aqui embaixo a perda. O que eu posso fazer? Eu vou introduzindo perda na minha cavidade, fazendo a minha cavidade ficar pior. Então aí esses modos laterais eles vão morrendo, e aí só o modo, e aí eu não, né, vou matando todos os modos laterais de tal forma que eu aumento a minha perda, de tal forma que só o modo central sobreviva. Funciona? Funciona. Mas é claro que mesmo para o modo central, a razão entre o ganho que ele vai ter e a perda que ele vai ter não vai ser tão alta, né? Quer dizer, o meu ganho não vai ser tão maior do que a minha perda, então eu não vou ter tanta potência, tá bom? Então isso implica que o único modo que vai sobreviver, ele vai ter que acabar sendo fraco. Isso funciona? Funciona. É uma medida de emergência. Eu estou fazendo um experimento, eu tenho lá 3, 4 modos do meu laser, mas eu precisava ter um só. Como é que eu faço? Pioro o alinhamento da minha cavidade, introduzo perdas na minha cavidade, meu sistema vai ficar monomodo, mas vai diminuir a potência do meu laser. Se essa potência desse único modo que eu consegui fazer dessa forma for suficiente para eu fazer o meu experimento, fechou, toca a vida, está resolvido o meu problema. Segunda possibilidade, tá bom? A segunda possibilidade é fazer o seguinte, aumentar o espaçamento entre os modos da cavidade, aumentar o D lá da minha cavidade. Porque, é claro, se eu aumento o meu D, né? Quer dizer, aumentar o espaçamento, não aumentar o D, gente. Aumentar o espaçamento, aumentar o ΔNi pela diminuição do D, tá bom? Então, se eu aumentar o ΔNi, né, tá aqui o meu ΔNi, tá aqui minha curva de ganho, certo? Se eu aumentar o ΔNi, esses modos eles vão afastando um do outro. Se eu afastar bastante, que só fica um modo embaixo da minha curva de ganho, deixa eu voltar aqui atrás, né? À medida que eu vou diminuindo o meu D, eu vou abrindo esses modos. Então, se eu fizer isso daí bastante, se eu for aumentando o tamanho da minha cavidade D, diminuindo o tamanho da minha cavidade D, eu diminuo a minha cavidade D, de tal forma que o ΔNi vai abrindo, vai ficar uma curva só abaixo da curva de ganho. Vai ficar uma linha só, um modo só abaixo da curva de ganho, e eu vou ter monomodo. Funciona? Funciona. Tá bom? Mas isso implica em diminuir bastante o tamanho da minha cavidade D. A hora que eu diminuo o tamanho da minha cavidade D para aumentar o espaçamento ΔNi, o que acontece é que fisicamente, né, se eu faço o meu laser menor, porque eu tenho que diminuir o D, eu vou ter que diminuir o tamanho do meu meio ativo. E, consequentemente, quando eu diminuo o tamanho do meu meio ativo, a potência do laser vai ser diminuída, como a gente já viu mais para trás lá no curso, né? Quer dizer, a potência depende do tamanho. Então, muitas vezes, o material ele tem um coeficiente de ganho baixo. Mas você consegue fazer um laser de 3 metros e você tem uma potência bacana para trabalhar. Você vê, quem já foi lá no nosso laboratório vê, um laser de argônio, ele tem pelo menos aqui, sei lá, 1,5 metro os menores, entendeu? Por quê? Porque ele não tem um ganho tão alto assim, mas se você tiver um caminho grande, né, se você tiver um tamanho grande, você consegue ter uma potência legal no teu laser. Então, dessa forma que funciona, mas não muito, porque você acaba tendo uma potência reduzida. Na prática, pessoal, isso não é bem assim. Vou fazer aqui a continha para o laser de argônio, olha só. O B para o laser de argônio, né, é da ordem de 3,5 GHz. Aí vem basicamente o largamento Doppler. Então o M, que a gente calculou lá, era esse 3,5 dividido por C sobre 2D. E eu quero que isso seja igual a 1 para ter um modo só, tá bom? Estou fazendo a conta. Isso daqui diz que o meu D, o tamanho da minha cavidade, tinha que ser 4 centímetros. Ou seja, o laser teria que ter 4 centímetros, tá bom? Para que a gente tivesse apenas um modo. Isso não vai funcionar. Por quê? Porque com 4 você vai ter que ter um laser desse tamanhozinho de argônio, isso não vai dar potência nenhuma, tá bom? Então, na prática, isso aqui funciona teoricamente, pode até funcionar para um sistema ou outro especificamente, mas na prática isso não vai dar certo, porque, imagina, eu teria que ter um laser de argônio de 4 centímetros. Acabei de falar para vocês que os menores lasers de argônio talvez tenham 1,20 m, 1 metro e pouco.
tá bom? Então isso aqui não é uma coisa muito viável, digamos assim. E a última estratégia é a introdução na cavidade de um etalon Fabry-Perot. Então, como é que é a ideia aqui? A ideia eu tenho meu laser, tenho aqui o meu meio ativo, tenho o tamanho da minha cavidade aqui, que é D, tá bom? Esse aqui é o tamanho da minha cavidade, o High Reflector e o Output Coupler, né? Tá bom? O espelho de fundo, como a gente fala em português, e o espelho de saída. Embora a gente fale sempre Output Coupler e High Reflector. Por isso que eu fico falando aqui, porque como eu sei que muitos de vocês vão continuar em ótica, né? Já para vocês acostumarem com essas denominações. E aqui tem o meu meio ativo e aqui tem o meu etalon de Fabry-Perot. Relembrando, etalon de Fabry-Perot nada mais é do que o interferômetro de Fabry-Perot, só que com distância fixa, tá bom? E qual que é o tamanho do meu... Também é uma coisa que a gente fala... É uma coisa que é mais... Essa é uma denominação, é um termo, né? Que é mais usado para quem trabalha na área de ótica, né? Quem não é de ótica chama tudo de interferômetro. A gente costuma chamar de etalon quando é fixo. E esse meu etalon Fabry-Perot, então, tem tamanho D1, tá bom? Então, tem comprimento aqui D1. Então, eu tenho dois Fabry-Perots aqui, né? O Fabry-Perot grande, que é da minha cavidade, é um Fabry-Perot, né? Que tem tamanho D, e o Fabry-Perot pequenininho, introduzido dentro da minha cavidade, mas que não afeta o tamanho do meu meio ativo. Meu meio ativo continua do mesmo tamanho, então o ganho que eu tenho, a potência que eu tenho. Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é mais ou menos a seguinte, ó. Eu tenho a minha curva de ganho, tenho minha linha de perda aqui em algum lugar, tenho a minha frequência central aqui do meu coisa de ganho. A minha cavidade, né, o D é grande, então eu tenho um C sobre 2D aqui, ó, tá bom? Então eu estou fazendo aqui o meu espectro da minha cavidade vazia, então está aqui a separação entre os modos permitidos da minha cavidade separados por C sobre 2D. Aqui eu tenho os modos do etalon, que seria uma coisa semelhante a essa, só que eu fiz uma finesse menor, né, de tal forma que eu consigo. Isso aqui, na verdade, seria assim também, né? Eu desenhei a linha só para simplificar, mas é uma curvinha desse tipo aqui, só que bem estreitinha, né, gente? No meu etalon, como o tamanho D1 do meu etalon é menor do que D, o que vai acontecer? O meu etalon ele vai ter as frequências mais separadas e ele tem aqui, só para ajudar a minha representação, ele tem aqui uma largurinha um pouquinho maior do que então a finesse da minha qualidade, da minha cavidade aqui, ela é um pouco pior, tá bom? Mas a ideia é essa, né? Então eu tenho aqui a minha cavidade com os modos separados, bem pertinho, e o etalon com os modos separados mais distante, entendeu? Então o que vai acontecer? Só vai ter laser então nesse caso aqui, ó, só vai ter laser. Então, por exemplo, se eu não tivesse o etalon dentro da cavidade, eu teria a frequência central, as frequências laterais todas aqui, ó, elas estariam aparecendo. Tá bom? Então teria multimodo. Só que como eu tenho o etalon dentro da cavidade, ó, o etalon, na verdade, o que significa? Significa que essa frequência ele vai deixar transmitir. Essas frequências ele vai dar interferência destrutiva e vai matar. Então todas essas frequências aqui, ó, mesmo que elas tiverem o ganho maior do que a perda, que é o que estaria acontecendo nesse caso aqui, o etalon vai matar. A transmissão do etalon de Fabry-Perot para essas componentes espectrais aqui é zero. Para essa componente passa. Então, no final das contas, o que vai acontecer? Ó? Ajustando aqui o tamanho desse etalon, você consegue fazer com que apenas a frequência central sobreviva, né? Então, essa frequência central aqui vai sobreviver. A próxima frequência, essas frequências laterais vão todas morrer, porque a transmitância do etalon é zero. Essa frequência aqui também sobreviveria, mas para essa frequência, o ganho é menor do que a perda. Tá bom? Então essa é a ideia aí. Tá bom? Então vai haver oscilação do laser apenas para as frequências onde o modo da cavidade coincidir com o modo do etalon. Tá bom? É claro que a gente tem que fazer isso daí de tal forma que ambos, né, os modos da cavidade e os modos do etalon estejam na mesma janela espectral, senão não vai funcionar, né, gente? O tamanho do etalon aí tem que ser muito menor do que o tamanho da cavidade, né? Então C sobre 2D1 tem que ser maior do que B, de tal forma que a gente só tem ali um modo abaixo da curva de ganho, tá bom? Então esse etalon aí ele é desenhado para coincidir com o modo da cavidade e para fazer o ajuste fino, né? Você fala assim, nossa, mas você consegue desenhar perfeito? Você desenha aproximadamente, né? Você faz o melhor que você pode com o tamanho do etalon. E depois o que você faz, na verdade, é que você roda para ajustar, fazer o ajuste fino, né,
do teu etalon tá aqui, o teu modo tá aqui. Você fala assim, nossa, mas não tá certinho. E como é que você faz ajuste fino? Pequenas rotações do etalon, né? Você roda um pouquinho o etalon, então o caminho óptico dele muda um pouquinho. Temperatura, porque aí você dilata, né, ou contrai o material, então você tem que ajustar a temperatura. E às vezes se coloca pequenos transdutores do etalon, né, para você acertar piezoelétrico, né, aí você aplica uma tensão, ele aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho, e aí você consegue posicionar, acoplar certinho o teu etalon ao teu Fabry-Perot, tá bom? Então isso aqui mais ou menos é só o que eu já falei agora, tá bom? Então o etalon rotacionado. Isso aqui é outra história, desculpa. Em geral, a gente dá uma rodadinha nesse etalon também para evitar uma reflexão, que a reflexão da superfície do etalon atinge os espelhos da cavidade, criando ressonâncias adicionais, ou obviamente você pode colocar um filme antirrefletor no teu etalon também, isso também funciona, tá bom? Porque você não quer que a reflexão do teu etalon ela crie uma segunda cavidade. Então imagina, aqui está o teu espelho de fundo, aqui está o teu etalon. Essa superfície do teu etalon vai criar uma outra cavidade aqui, você não quer que isso aconteça. Então ou você dá uma rodadinha, né? E aí esse cara não constitui uma cavidade, porque não vai ter retroreflexão, ou você, em geral, você coloca um filme antirrefletor no teu etalon, tá bom? Esses etalons também, né, pessoal, acho que não precisa nem falar, eles são estabilizados termicamente, né? Então você tem todo um sistema lá para estabilizar termicamente, porque você não quer que varie a temperatura da sala onde você tem o seu laser com o seu etalon, você não quer que ele dilata ou contraia, porque senão você vai ficar mexendo a transmissão do teu etalon em relação ao módulo do laser, e isso vai acabar prejudicando toda a funcionalidade do teu sistema. Bom, pessoal, então hoje nessa aula então era basicamente para discutir então essa questão do laser monomodo e multimodo, né? Lembrando então que o multimodo em geral, a gente está falando de modos longitudinais, mas assim, para laser em geral, isso pode ser também os modos transversais, a distribuição transversal do campo, e pode ser também o laser multilinha. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar por hoje era isso. Na próxima aula a gente continua.